Ok, se não, já vamos começar. Estou gravando aqui e qualquer outra coisa que eu preciso é compartilhar. Onde que é compartilhamento? Não me lembro. Bem, nós estamos terminando o assunto de vetores aleatórios, contínuos, e em seguida a gente entra na normal multivariada. Nós aprendemos na aula passada sobre a distribuição condicional, considerando duas variáveis apenas, x e y, a densidade condicional, quais são os valores razoáveis de x, dado que a variável y assumia um outro valor y especificado, por exemplo, y igual a 0,2, isso era dado por essa fórmula que está aqui, que corresponde à visão contínua da probabilidade condicional, aquele longo argumento de por que a probabilidade condicional era a conjunta dividido pela densidade marginal, a probabilidade marginal aqui do que estava do lado direito da barra vertical, né? Que é o que está aqui embaixo. Então, essa daqui é a versão contínua daquela... Opa, eu esqueci aqui de... É a versão contínua daquela fórmula que a gente viu da probabilidade condicional. Com funções, né, com densidades, isso fica um pouco mais complicado um pouquinho, porque são funções de x, não é mais a probabilidade de um evento específico, mas de x assumir um certo valor x pequeno. Então, está aqui a fórmula, né, quando você fixa o valor de y, o que aparece aqui do lado direito é uma função matemática de x apenas. O denominador ele é um valor constante, é o valor da densidade y nesse ponto 0,2. É que nessa fórmula aqui de cima, isso às vezes não fica tão óbvio, tão claro, que essa é a fórmula geral que sempre aparece em todos os livros, né? Mas às vezes passa batido por quem está começando a estudar isso, de que essa expressão que está aqui do lado direito, ela na verdade é uma função de x. Nós queremos ver essa expressão como uma expressão de x. O y, em princípio, né, ele está fixado do lado de cá. É claro que você vai calcular essa função de x para vários valores diferentes de y. Então, para qualquer valor que você fixar de y, essa expressão que fica aqui do lado direito, ela é vista como uma função de x. É o que eu estou tentando colocar aqui de maneira mais explícita aqui embaixo. E se você quiser calcular, então, essa função de x num ponto x específico, como no ponto 0,3, isso aqui vira, então, um número, né? Um número e não uma expressão matemática. Aqui está só um exemplo numérico, onde eu peguei uma densidade conjunta de x e y no quadrado, 0,1, já obtive a marginal, isso a gente viu na aula passada. E aí estou calculando aqui a densidade de x condicionado no evento, na situação em que y é 0,2. Então, dá essa fórmula que está aqui, vejo que é uma função de x, e está aqui a expressão da densidade de x condicionado no valor y. Se você condicionar em um valor diferente, y igual a outro valor, você vai obter outra fórmula matemática. Estão aqui as duas, a anterior e essa de agora. A anterior na linha contínua, essa de agora, com y igual a 0,95, na linha pontilhada. Nesse caso, a densidade condicional, a densidade de x, dado y, praticamente não mudou. O y ele é um valor entre 0 e 1. Eu peguei um valor próximo do limite inferior, 0,2, está próximo de 0, e tracei aqui a curva contínua. Fiz a mesma coisa pegando um y no outro extremo, um outro valor que é um dos mais extremos que y pode assumir, 0,95. E estou olhando a densidade de x. Praticamente não mudou, né? A função densidade é praticamente a mesma num caso e no outro. Então, embora a densidade tenha mudado, de maneira que o valor de y afetou a densidade de x,
x, então, não é independente de y, a gente vê que x não é muito dependente de y, porque os valores razoáveis para x, o que pode acontecer com x, mudou muito pouco quando eu troquei o y de um extremo para outro. Não basta olhar só os dois extremos, eu devia olhar outros valores de y no meio, né? Y igual a 0,5, y talvez mais extremo, e o 0,10. Mas isso aqui dá uma indicação de que provavelmente nessa densidade que eu peguei, o x e o y são dependentes, mas muito pouco dependentes, né? Você me dá o valor de y, quase não altera o que eu posso predizer para o valor de x. Aqui mais um exemplo de densidades condicionais, essa densidade que é a que a gente vai começar a estudar imediatamente agora, depois, dentro de 10 minutos a gente está falando sobre isso. A gaussiana bivariada, ela tem essa densidade. Então, nesse momento, nós não vamos estudar isso como uma densidade, nós vamos estudar longamente o que significa essa expressão que está aqui. Nós vamos ver que ela tem uma semântica, esse numerador complicado aqui, ele tem, na verdade, uma explicação muito simples e muito interessante, muito importante para a análise de dados. Mas, nesse momento, vamos ver isso aqui só como uma fórmula. Então, está aqui a densidade conjunta. E se você fizer o gráfico dessa densidade conjunta, como uma superfície, ela está aqui. Então, tem essa densidade, essa é a densidade conjunta aqui de x e de y. E agora, usando aquelas fórmulas anteriores, eu vou querer a densidade de x, dado que y é igual a menos 0,2. Vai ser essa expressão que está do lado de cá. E vou calcular de maneira similar a densidade de x, mas agora com y igual a mais 0,2. Só observa aqui que o y, né, ele estava... eu não pus os eixos aqui, eu devia ter posto os eixos, tá? Mas menos 2 e mais 2 são valores mais ou menos extremos para o valor de y aqui. Então, opa, peraí, errei aqui. Então, aqui, fazendo o gráfico da densidade de x igual a menos 2, que é essa linha contínua, e a densidade de x, dado que y é igual a mais 2, a gente vê que agora sim você tem uma dependência muito grande entre x e y, porque o que você espera, quais são os valores razoáveis para x, quando y é menos 2, é essa curva contínua, mas se você me falar agora que o y é mais 2, a densidade fica muito diferente. Fica completamente deslocada aqui. Então, valores que são razoáveis quando y é mais 2, são essa faixa de valores aqui de x. Esses são os valores que você espera para x quando y é mais 2. Mas se você me falar que o y é menos 2, o que eu posso esperar para x é o que vem dessa curva contínua, quer dizer, que são valores que estão aqui, ó, abaixo de zero, negativos. Então, mudou muito aqui. Diferente do exemplo anterior, esse é um exemplo em que a densidade condicional muda tremendamente quando eu condiciono em diferentes valores de y, mostrando que x e y são altamente dependentes entre si. Nós vamos caracterizar essa dependência de maneira quantitativa daqui a pouco. E uma coisa que eu enfatizei algumas vezes aqui, que é importante, principalmente se você for estudar modelos gráficos, redes bayesianas, etc., essa densidade conjunta, a densidade condicional, desculpe, ela é dada por essa fórmula, e o que está do lado direito aqui é uma função de x. E esse denominador, ele é simplesmente uma constante. É o valor da densidade y no ponto que você fixou, que é 0,2. Então, se você quiser olhar o lado direito como uma função de x, basta olhar para o numerador, porque o denominador é uma constante. Ou seja, essa expressão toda que está aqui, ela é proporcional, falta uma constante para fazer isso aqui virar uma densidade integral 1, mas fora essa constante, quer dizer, o que a gente tem é essa expressão desse lado aqui, proporcional ao numerador. Então, se você quer ter uma ideia de quais são os valores razoáveis para x, dado um valor de y, você não precisa fazer essa conta complicada aqui. Você pode ir lá na densidade conjunta, fixar o valor de y e percorrer a superfície ao longo do eixo x. Então, é isso aqui que eu estou explicando aqui embaixo, mas seria isso daqui, olha, você fixou o valor do y igual a, nesse caso, menos 1,
Então, ao fixar o valor do y igual a -1 e percorrer o eixo x, o que você faz é caminhar ao longo da superfície em cima dessa linha, né? Em cima dessa linha aqui. A densidade conjunta é simplesmente essa curva vermelha escalonada para que a área total debaixo da curva vermelha seja 1. É aquela constante que teria que, né, que multiplicar aqui, seja para levantar essa curva vermelha, seja para abaixar ela, mas de maneira que a área total debaixo da curva vermelha seja igual a 1. A gente pare de ver isso como uma superfície e olhe só como uma curva, agora em função de x. Então, se você quiser ver quais são os valores razoáveis de x, o que a gente faz é olhar para essa curva vermelha. Quer dizer, você olha para a densidade conjunta com o valor do y fixado. A gente falou sobre esperança condicional, né? Falamos já sobre isso, eu estou repetindo aqui, não vou voltar a falar sobre isso, não. Então, a gente falou sobre esperança e variância condicional. Eu parei aqui, na última aula, na hora de simular um vetor contínuo. A gente quer simular, por Monte Carlo, uma amostra do vetor aleatório bivariado xy, com densidade f de xy. É fácil de vocês generalizar isso daqui depois para mais de 2 variáveis aleatórias, um vetor com 3, 4, 5. E existem vários métodos para fazer essa amostragem, mas eu não cubro esses métodos nessa disciplina, tem uma outra em que eu costumo descer muito mais detalhes sobre isso. Um método simples para gerar essa amostra é o método de aceitação e rejeição que a gente viu anteriormente. Então, como que é esse outro método? Primeiro, a gente trabalha com você gera dados de uma densidade de onde você saiba simular. E, em seguida, você tem que achar uma constante emissão que empurra essa densidade acima da densidade f de xy de onde você quer gerar. E essa emissão tem que ser uma constante de maneira que essa função aqui ela fica envelopada, ela fica debaixo dessa outra aqui para todo ponto xy. E depois de fazer isso, você então joga uma moeda para cima, para cada ponto que você gerou, da G, você gera uma moeda para cima com essa probabilidade aqui, que é a F dividido pelo lado direito, que é maior. Então, isso aqui é um número entre 0 e 1. Então, com essa probabilidade aqui, você retém o ponto ou não. Se der cara, você retém, e se der coroa, você rejeita. Então, é a ideia de aceitação e rejeição, mas agora, em vez de usar uma função de uma única variável, a gente calcula aquela razão como uma função de duas, e a gente precisa ter o gerador de alguma distribuição g de xy. Então, eu vou mostrar aqui como fazer isso, como gerar, por exemplo, suponhamos que a gente tem uma densidade super complicada, que é essa que está aqui. O que é essa densidade? É o seguinte, primeiro, esses pontos vão ser gerados, essa densidade ela está definida no retângulo menos 10 por 10, de lado menos 10 até 10, quer dizer, um retângulo centrado no zero e com lado 20 de cada lado. Tá? Um quadrado, né, paralelo aos eixos ortogonais e de lado 20 e centrado em zero. Então, esses são os valores possíveis. Agora, quais são as probabilidades? Aqui está a densidade de probabilidade. É uma fórmula que eu pus aqui, uma fórmula complicada, e eu peguei uma fórmula complicada de propósito, é o seno desse R. Esse R aqui é o raio, a distância até o centro, a origem, o 0, 0. E é o seno dividido pelo raio. Então, à medida que você vai se afastando da origem, esse raio vai aumentando, isso aqui vai indo para zero, essa densidade vai indo para zero. Na verdade, depois de menos 10, 10 ela é zero. Mas à medida que você vai se afastando da origem, essa densidade vai diminuindo. Porque aqui em cima, o seno é um número entre menos 1 e 1. Como você está tomando o módulo, ele fica um número entre 0 e 1. E, além disso, o seno, ele oscila, né? A gente sabe, ele tem aquela fórmula senoidal com o raio. Então, ele tem uma simetria em torno do centro, oscilando e diminuindo essas oscilações. É esse o gráfico que está aqui, ó. Essa é a densidade, a superfície aqui. Então, eu quero gerar amostras que venham dessa densidade de probabilidade.
Essa não tem nenhuma relevância prática, essa densidade não, tá, gente? Isso é só para mostrar que, seja qualquer que seja a densidade, mesmo que seja uma expressão complicada, estranha, etc., você consegue gerar pontos que seguem essa densidade de probabilidade. Só um detalhe, eu estou pegando um valor absoluto aqui, porque lembro que a densidade não pode ser negativa, né? Então, não posso ter seno negativo aqui. Então, como é que eu vou gerar aqui? Bom, como ele está no ponto menos 10, 10, ele está aqui dentro dessa área, eu vou gerar pontos uniformemente, completamente ao acaso, dentro do quadrado menos 10, 10, dentro desse quadrado, e a seguir eu fico ou não com esses pontos de acordo com aquela razão. Então, tá aqui, ó, eu vou simular esses pontos com uma distribuição uniforme. Como é que essa distribuição uniforme? Uma distribuição que qualquer ponto dentro do plano tem a mesma chance, é 1 sobre a área do quadrado, né? Que é 20 de lado elevado ao quadrado. Então, a densidade G é essa daqui. Como é que você gera G, uma distribuição uniforme no quadrado? É muito fácil, porque nesse caso, é fácil de demonstrar que o x e o y, eles são variáveis independentes e cada uma delas segue uma distribuição uniforme de menos 10 a 10. Ou seja, é só gerar a coordenada x e a coordenada y, uma independente da outra, e ambas com a distribuição uniforme 10. Esses dois comandos aqui, ó. X, random uniform, eu estou gerando 1000 valores entre menos 10 e 10, e os y eu também estou fazendo isso. E a seguir, eu retenho ou descarto esses valores, esses 1000 valores, de acordo com essa probabilidade aqui, gerando para cima. Então, eu preciso definir quem que é esse mzão aqui. É um número que, multiplicado pela g, vai fazer com que a f fique abaixo dele. Olha, a g é 1 sobre 20 ao quadrado. Então, está aqui, olha, a g é 1 sobre 20 ao quadrado, 1 sobre 400. Então, para todo xy na região. Eu quero que a minha f fique menor, né, que o 1 seja maior do que a f dividido por isso daqui. Eu boto as fórmulas aqui. Vou botar a fórmula da f, vou botar a fórmula da g, é fácil, é 1 sobre 400. Então, é essa expressão. Isso aqui tem que estar menor que 1. Então, como é que eu faço aqui? Eu tento achar quem que é o máximo do xy. No próprio desenho aqui já estava para ver, ó, o f de xy, o maior valor que ele pode ter é esse aqui. Então, se esse aqui ficar, a função g é constante, eu vou empurrar aquela placa 1 sobre 400 aqui para cima. Se eu deixar a placa constante aqui acima desse ponto, tá, a função f vai estar toda abaixo dele. Então, ou seja, eu tenho que fazer isso aqui ficar menor que 1. Substituo o meu xy, eu sei que esse xy, o maior ponto possível é 0, 0, é na origem, então toda essa expressão aqui sempre vai ser menor do que isso, e aí eu acho quem tem que ser o m, então. O m tem que ser 9 ponto alguma coisa, eu pego 10. Então, se eu pegar 10, está resolvido. Então, basta reter os pontos tais que a moeda resulte em cara. E a moeda, a probabilidade de jogar a moeda depende do ponto que você selecionou, que é esse daqui. Então, vai ser essa função, f dividido por isso daqui, dá 40 vezes a expressão da f que você tem. Então, está aqui, ó, tá aqui o comando, que a gente gerou o x, geramos os y, calculei o raio de cada um dos pontos aleatórios que eu gerei, só para... Aqui está a amostra gerada... não, desculpa. Então, gerei os pontos no quadrado, menos 10, 10. Aí, estou calculando a função f para cada um desses pontos, f de xy. Então, eu tenho aqui... eu fiz aqui 1000, estou gerando 1000 valores. Aí, calculo a probabilidade, então, 40 vezes esse valor da f. E aí, fico ou não com o valor que eu estou... jogo a moedinha para cima para decidir se eu fico ou não. E no final, então, estou pedindo para ele me mostrar a amostra, pedindo para o aspect ratio aqui do plot, né, o eixo XY, a razão ser igual a 1, quer dizer, uma unidade no eixo X ser igual a uma unidade no eixo Y. E aí está aqui o gráfico, a função, os pontos mais concentrados aqui no meio. Se a gente colocar um heatmap da função f de xy, a gente vê que realmente, nos pontos em que a densidade era próximo de 0, a gente praticamente não tem
no anel, né, em que a função... Vocês lembram que a função, ela oscila, né? Ela, aqui, ó, tá vendo aqui? Tem uns anéis aqui que ela é próxima de zero, ela dá uma subidinha, então devia ter mais pontos aqui nesse anel, aí depois deve ter um outro anel meio vazio, sem quase ninguém, depois um outro anel, aí um anel vazio, e depois uma concentração maior aqui no meio. É exatamente isso que está aparecendo aqui. Aqui eu estou colocando a função densidade por baixo, nessas cores vermelhas e amarelas, e a amostra que foi gerada aqui por cima. Então, a gente obteve aqui o resultado desejado. Isso aqui é só para mostrar, então, o comando, se quiser fazer. Ok. Então, de amostragem em Monte Carlo, teria muita coisa para falar sobre a geração de números, de vetores aleatórios. Aqui é um assunto importante, grande, e em vários lugares do mundo, inclusive é um curso inteiro, em alguns programas aí de pós-graduação, vocês podem olhar, mas na internet, mas para esse curso aqui, nós vamos ficar só por aqui mesmo. Nós vamos voltar a falar sobre geração de um vetor gaussiano. Isso é importante porque em trocentos mil métodos de machine learning, inclusive no próximo semestre, quando a gente estudar deep learning, vários métodos lá de autoencoder para classificação não supervisionada, a gente vai precisar bastante de fazer muita geração de gaussianas, de vetores gaussianos multivariados, com certas características, médias e variâncias e correlações. Então, a gente vai estudar isso daqui a pouco. Daqui a pouco, quando eu digo, é agora. Já aqui nesse tópico. Então, tem alguma pergunta até agora? Então, vamos entrar falando sobre a normal bivariada. Então, eu te mostrei anteriormente, muito en passant, né, uma fórmula da normal multivariada e mostrei como é calcular a distribuição condicional com uma normal bivariada, mas agora nós vamos descer em profundidade nessa densidade, nessa distribuição. É uma distribuição muito importante para a ciência dos dados. Como que... aqui está o gráfico para uma normal, duas variáveis x e y que seguem uma gaussiana bivariada, tem aqui a densidade de probabilidade típica de duas dessas, dois desenhos. Num caso, uma densidade numa situação em que x é independente de y, que vai ter esse formato aqui. Esse outro formato é o formato típico que vai aparecer quando x e y forem variáveis correlacionadas, quando saber x ajuda a predizer o valor de y. Então vai ter, em vez de ter essa forma aqui, que parece um sino todo arrumadinho, é nessa forma meio estranha aqui, que parece um chapéu, meio com uma forma meio elipsoide aqui no eixo, no plano. Então nós vamos estudar isso, como é que isso aparece. Então, eu vou começar falando da normal bivariada e logo depois a gente generaliza para várias variáveis aleatórias. Essa normal bivariada, então, é uma distribuição muito importante para vetores aleatórios contínuos. Cada uma das variáveis, quando ela é uma normal bivariada, cada uma das duas variáveis que compõem o vetor, cada uma delas segue uma gaussiana. Cada uma delas é uma gaussiana com uma certa esperança, um certo valor esperado e uma certa variância. Eu vou denotar por μj a variância da variável j e por σ2j a variância da variável j. Então, assim, o y1, por exemplo, ele vai ser uma gaussiana com média, com valor esperado μ1 e variância σ2, 1. E a y2, a fórmula equivalente com o símbolo 2, aqui o subíndice 2, para representar a média e a variância dela. As amostras desse vetor bivariado, elas vão formar nuvens de pontos no plano, né, scatterplots, e essas scatterplots, toda vez que a gente gerar, toda vez que for uma normal bivariada, o que a gente vai enxergar, se a gente fizer a geração dos números aleatórios, vai ser uma nuvem de pontos na forma de uma elipse. E essa elipse vai estar centrada nos seus pontos esperados, do μ1 e do μ2. Além disso,
Em geral, um vetor y1 e y2, eles não vão ser, em geral, independentes. Em geral, a gente está estudando alguma coisa em que você quer variáveis que são correlacionadas exatamente para tentar explorar isso de alguma maneira, né? Então, a distribuição de y2 ela vai mudar se a gente souber o valor da variável y1. E vai existir um único parâmetro, ρ, que é chamado de correlação. Esse único parâmetro é um número entre -1 e 1, e esse parâmetro ele controla o quanto de associação, ou de correlação, ou de capacidade de predição que a gente tem com uma variável, de predição de uma variável em função da outra. Então está aqui uma densidade de probabilidade, a função densidade, e uma amostra de pontos gerados a partir dessa densidade de probabilidade. É uma amostra bivariada com duas variáveis, y1 no eixo horizontal e y2 no eixo vertical. A variável y1, ela tem a média dela é 0. Se você olhar, se você pegar esses pontos todos aqui e colapsar eles ao longo do eixo horizontal, você vê que realmente esses pontos eles vão se espalhar em torno do ponto 0. 0 parece ser o valor, a média aritmética dessa coordenada aqui, né? Se você somar todos esses números, dividir pelo total, eles vai ser mais ou menos 0. Então, aqui em torno de 0. Essa média aqui da y1 é 0. Além disso, o desvio padrão dessa que eu estou usando para gerar esses dados aqui é 1. Você consegue ver isso aqui, gente? Vocês conseguem ver que o sigma 1 é igual a 1? Quer dizer, o que significaria sigma igual a 1? Imagina fazer o histograma dessas coordenadas y aqui, no ponto aqui embaixo, né, no eixo horizontal. Ao fazer o histograma, você tem que olhar qual que é, se o ponto central é 0, você tem que olhar o desvio típico que você tem, o desvio médio que você tem de um ponto, escolhe um ponto ao acaso e vê o desvio típico dele em relação a 0, que é o centro. Então, algumas vezes o ponto vai estar bem próximo de 0, algumas vezes ele vai estar a uma distância de 1, algumas outras vezes, um pouco mais raro, ele vai estar a uma distância de 2 ou até um pouco mais afastado de 0. Mas qual que vai ser o desvio médio? Mais ou menos 1. E é de fato isso o tamanho aqui do desvio dessa variável. A y2 é a mesma coisa, a mesma distribuição, também centrada em 0, nesse caso aqui o 0 no eixo vertical, né? Então os pontos centrados em 0, e o desvio em relação a esse ponto central foi também escolhido como sendo 1. E além disso, não está claro aqui ainda como e por quê, mas nesse caso a correlação é 0. O valor, esse ρ que tem é um número entre -1 e 1, eu escolhi ele como 0. Observa que ao olhar para esse gráfico, realmente, se você me falar, por exemplo, que o valor do y é 2, o y1, desculpe, que o valor do y1 é igual a 2, fica difícil prever o valor do y2. O valor do y2, aqui, olha, em torno aqui do valor 2, o y2 pode ser um valor alto, assim, igual a 2, por exemplo, como esse ponto aqui, mas também pode ser um valor igual a esse daqui, ó, -2, no outro extremo. É difícil, pode ser um valor também próximo de 0. Se você me falar que é 2, não me ajuda muito a descobrir quem que deveria ser o valor dessa segunda variável. A situação é bem diferente aqui, em que agora os pontos eles estão alinhados de uma maneira tal que saber o valor da primeira variável me ajuda muito a ter uma ideia de qual que é o valor para a segunda. E olha que, no entanto, as margens são idênticas às anteriores, a do gráfico anterior. Vamos olhar, por exemplo, para a variável y1. Qual que é o valor médio dessa variável y1 aqui? Eu gerei com o mu1 igual a 0. E, de fato, se você olhar 0, se você colapsar esses pontos aqui no eixo horizontal e fizer o histograma, esse histograma está mais ou menos equilibrado em torno do 0. Parece que está um pouquinho mais afastado aqui pelo lado direito, né? Tem um pouquinho de valores assim, acima de 3 aqui, um ou outro, mas é um ou 2 aqui. Está equilibrado mais ou menos em torno do 0. E a distância típica, o desvio médio em relação a esse 0, é 1 também. Se você fizer a mesma operação mental que a gente fez no slide anterior. Do mesmo modo para o y2, embora a nuvem seja bem diferente da anterior,
Se você olhar para os valores de y2, eles, de novo, estão centrados em torno do zero e tem um desvio típico em torno de 1. E, no entanto, agora, embora a distribuição das margens, y1 e y2, sejam as mesmas que eu usei aqui, a configuração é completamente diferente. E agora, essa correlação é 0,8, próximo do máximo possível, que é igual a 1, e você observa que se você me falar um valor de y, por exemplo, que o y1 é igual a 2, eu consigo ter uma ideia um pouco mais razoável para o y2 agora. Eu não vou dizer que o y2 ele tem uma chance razoável de ser menos 2, se o valor y1 é igual a 2. Então vamos explorar isso aqui um pouquinho mais. Está aqui a amostra da normal bivariada, essa que eu acabei de falar, e os 100 instâncias desse vetor aleatório. Eles têm agora os valores marginais aqui. Esses valores são facilmente estimados a partir das margens do gráfico, né? Então aqui eu estou gerando com valores um pouquinho diferentes dos anteriores, e eu estou afirmando aqui que essa variável y1 ela tem um valor esperado de 10. O mu1 dela vai ser aproximadamente 10, tá? Aqui, porque os pontos estão equilibrados aqui, se eu colapsar eles aqui no eixo horizontal, estão colapsados em torno do 10. E fazendo um raciocínio mental do tamanho do desvio, aqui, olha, você observa que aqui essa distância aqui é 2. Na verdade, o sigma 1 é alguma coisa como 2,5. 2 talvez seja um pouco menos, 2,5, um pouquinho mais do que 2, da ordem de 2, né? Não muito diferente de 2. E agora eu passo para você a tarefa. Quem que seria para a variável 2, o mu2 e o sigma 2? O mu2, gente. Quem que seria o m2? O mu2? 50? 50, né? E o sigma 2? Bom, a resposta está aqui. O sigma 2 é igual a 15. Então, né? Se você fizer o cálculo mental aí, é muito importante que você faça isso. Você vai encontrar que é mais ou menos da ordem de 15. Os valores do y1 e y2 estão sendo medidos no mesmo indivíduo ômega, eles não são independentes. O valor do y1 dá informação sobre o valor do y2. Como assim? Vamos tentar ser um pouco mais específico aqui. Qual que é a distribuição de probabilidade da variável y2, dado que y1 é 14? O que a gente pode dizer acerca do valor de y2, dado que y1 é 14? Observa que se você não me falar nada sobre o y1, o que eu posso dizer é que o y2 vai ficar em torno de 50. E provavelmente ele se afasta em torno de 50, mais ou menos 15 para cada lado. Só um minuto, gente, parece que é um minuto. Deixa eu ver aqui. Então, se afasta mais ou menos 15 de 50 aqui. Mas agora eu vou te dar uma informação sobre o y1. Eu estou te afirmando que o valor de y1 é 14. O que você pode esperar agora para o y2? Dado que o y1 é 14. Esse valor que você espera para o y2, ele continua igual à esperança marginal do y2, a esperança do y2 que era 50, que é esse número aqui? Porque agora eu estou te afirmando que o valor do y1 é 14. Se eu estou te afirmando que o valor do y1 é 14, significa que o ponto ele está ao longo dessa linha azul. Então, embora o valor esperado do y2 genérico é 50, agora que eu estou te afirmando que esse ponto tem que estar ao longo dessa linha azul, o que você pode esperar para o y2? Você espera um valor maior do que 50, claramente maior do que o valor mu2, que é 50. Quanto que seria uma estimativa no olhômetro para esse valor esperado? Você 70 por aí. Por aqui, né?
alguma coisa aqui, ó, na verdade, se você olhar os valores que foram gerados praticamente iguais a 14, né, próximos aqui, então nessa faixa de valores aqui, e se a gente pegar mais ou menos um ponto central nela, daria por aqui, ó, então que é metade aqui, mais ou menos 70, por aqui. No olhômetro é isso, né? Então, da ordem de 70. É isso aqui. Então, se você quiser no olhômetro saber quem que é o valor que você espera para o Y2, dado que Y1 é 14, só de olhar para o gráfico você já sabe quem que é. E observa que esse 70 é bem diferente da esperança do Y2 genérica. Essa é a esperança condicional do Y2. Ok. Agora vamos olhar para outra coisa importante. E a variância do Y2, dado que Y1 é 14? Nós já sabemos que o valor esperado é 70. Então, os valores que vocês... O Y2, ele oscila, quando o Y1 é 14, ele oscila em torno de 70, não em torno de 50. O Y2 está aqui, ao longo dessa linha. E agora, a variabilidade, qual que é o tamanho médio dos desvios de Y2 em torno de sua esperança, que é 70, que é a esperança condicional. Ou seja, os pontos Y2 que antes, qual que era a variância, qual que era o sigma do Y2? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. O sigma do Y2 está aqui, ó. O Y2 ele tinha um sigma igual a 15. Ele, né, tinha uma oscilação grande aqui em torno dos 50 e o tamanho do desvio era 15 unidades. Agora, nós estamos olhando para os pontos Y2, mas eles tendem a ficar dentro dessa faixa aqui, ó, entre mais ou menos 80, um pouquinho acima de 80 e mais ou menos 50. Isso aqui, ó, dentro dessa faixa. E não dentro dessa faixa enorme aqui. Então, ele se desvia muito menos aqui agora, né? Em torno do ponto médio dele, que é esse aqui, e não 50. Quanto que eu estaria chutando aqui, espero que você concorde, dê uma olhada, veja se o tamanho típico desse desvio, que seria a raiz da variância condicional de Y2, dado que Y1 é 14, eu estou pegando o tamanho desse comprimento aqui, desse intervalo, e dividindo ele por 4, né? Porque o ponto central seria o ponto médio, que é o 70, mais ou menos 70, e aí eu jogo para... divido por 2, pego esse lado inteiro, que é o desvio total, e divido ele por 2 para ser grosseiramente o tamanho médio do desvio. Tem uns desvios maiores, tem outros menores. 7,5 seria o tamanho do desvio. Então, observa que esse 7,5, ele também é bem menor do que 15, que era a variância do Y2, que era o desvio marginal do Y2. Tá claro isso até agora, gente? Esse raciocínio que eu fiz aqui é um dos mais importantes ao longo desse curso inteiro. Renato, em geral, aparentemente, quando fizer a condicional, a variância vai diminuir, né? Você pode provar que isso é verdade. Okay. No caso da gaussiana, tá? Desculpa, tá. da gaussiana. Em outros casos, você pode ter uma situação meio estranha que na hora que você condiciona, ele fica até maior. Mas são exemplos, assim, artificiais, sabe? Você cria matematicamente uma situação para mostrar que não é sempre. Mas na prática, em geral, quando você dá uma informação, a coisa importante é, quando você condiciona, você está forçando, você está dando alguma informação. E na hora que você faz isso, em geral, você diminui a variabilidade que resta, o tanto de erro de predição que você pode ter para essa variável. Às vezes, no pior dos casos, quando você dá alguma informação, ela não serve para nada. Isso significa que a variância fica igual à variância original. Mas, em geral, ela diminui. Ok, obrigada. Então, aqui nesse instante, nós estamos calculando os 2 primeiros momentos condicionais dessa variável aleatória. A variável y2 condicionado no valor da primeira. A gente fala que nós estamos olhando para a esperança e a variância condicionais. Subentendido aqui que é de y2, dado que y1 é igual a 14. E esses são os resumos da distribuição de probabilidade, né?
nós estamos dizendo, olha, você quer ter uma ideia do que, dado que o Y1 é 14, você quer ter uma ideia de quem que vai ser o Y2? Eu vou te falar o que vai ser o Y2. Em média, ele deve ser um valor em torno de 70 e vai se desviar 7,5, mais ou menos, pode se desviar 7,5 em média para cada lado, em torno de 70. Essa é a ideia, o grosseira, o resumo. Mas a gente não pode fazer nada mais específico do que isso, não. A gente não pode falar qual que é a distribuição de probabilidade da Y2, dado que o Y1 é 14. Ela vai ser uma normal, uma gama, uma uniforme, porque você só me deu a média e o desvio padrão, mas e a distribuição inteira? Pois bem, quando a distribuição é uma normal bivariada, quando você calcula uma condicional, você continua obtendo uma gaussiana. Essa é uma das razões da gaussiana ser uma distribuição tão popular. Ela torna fácil obter distribuições que, em geral, têm que ser obtidas por fórmulas matemáticas complicadas. Ela dá para a gente uma fórmula muito simples. Você quer, se você partiu de uma gaussiana multivariada, as condicionais são todas gaussianas também. Você só tem que calcular a média e a variância da nova distribuição condicional. E a gente vai ter uma fórmula para isso. E a fórmula é essa daqui. Vamos supor que eu quero obter, no caso de uma bivariada, a distribuição do Y2, dado que a Y1 é igual a Yzinho. Existe uma fórmula geral, você não precisa se preocupar com essa fórmula aqui não, tá? Só dê uma olhada, a gente vai ver, na verdade, a fórmula genérica daqui a pouco, para um vetor enorme, e, curiosamente, a fórmula genérica é muito mais simples e mais intuitiva e mais fácil de memorizar do que essa fórmula que está aqui. Essa fórmula mais detalhada, digamos assim. Então, essa fórmula que está aqui, ela vai me dar a distribuição condicional. A gente fez aqui no olhômetro o que seria essa distribuição, mas para isso eu tive que gerar amostras, e aí garantir que eu sei gerar essas amostras, aí a partir das amostras eu no olhômetro obtive esses dois, a média condicional e a variância condicional, mas aí fica a pergunta, se eu deslocar essa curva azul, essa linha azul aqui, para cá, para 6, para 8, para 10 e tal, não tem jeito de obter uma fórmula para esses números que a gente está obtendo aqui no olhômetro? Tem sim, e a fórmula é essa daqui, ó. A fórmula é muito fácil. A distribuição Y2, dado que Y1 é um valor qualquer, é uma gaussiana, ela tem um valor médio condicional, nesse valor Yzinho, do Y1, e uma variância também condicional. Então, aqui as fórmulas para a média. Como que aquela média ela vai oscilar? Como que ela vai mudar? Ela vai mudar desse jeito aqui, de acordo com essa fórmula que está aqui. É o mu2 mais essa expressão. O ponto y que você está fixando menos o mu1 multiplicado por essa constante aqui, que é aquele número de correlação, que é um número entre menos 1 e 1, e a razão de variâncias da variável 2 com a variável 1. Enquanto que o desvio do Y2, dado que o Y1 é 1, o desvio da variável original, marginal, multiplicado por esse valor. Quem que perguntou, acabou de perguntar agora há pouco se o desvio, a variância condicional era sempre menor? Foi eu, Elizabeth. Elizabeth, olha aqui a expressão, sim, é sempre menor. Porque a variância condicional, o desvio da distribuição condicional, é o desvio original, um número maior que 1, vezes esse outro número que está entre menos 1 e 1. Porque o ρ é um número entre menos 1, entre 0 e 1. O ρ é um número entre menos 1 e 1. Então, quando você levar ele ao quadrado, ele vai ficar um número entre 0 e 1. 1 menos isso é também um número entre 0 e 1. A raiz de um número entre 0 e 1 é também um número entre 0 e 1. Então, esse número todo, essa raiz aqui, essa expressão grande, é um número entre 0 e 1. Então, o desvio de uma distribuição condicional é sempre menor do que o sigma2, a não ser que o ρ seja 0. Se o ρ for 0, aí fica igual. O ρ a 0 vai ser uma situação em que o y1 e o y2 vão ser variáveis independentes. Mas, em geral, esse ρ é diferente de 0, pode ser um pouquinho só diferente de 0, em geral,
Então, isso aqui vai ser diferente. Vai ser um número entre 0 e 1. Por exemplo, no caso anterior, olha, em que o ρ, eu gerei aqueles números, aquele gráfico com ρ igual a 0,8, o sigma, que era 15, ele ficou só igual a 9. Eu tinha até falado aqui que no olhômetro era 7,5, né? Na verdade, o valor exato é 9. Tá? No olhômetro eu falei 7,5, mas E a média condicional, que a gente tinha falado que era 75, na verdade, o valor exato é 69,2. Se você jogar na fórmula aqui. Uma outra coisa aqui curiosa, né, que pode valer a pena a gente falar. Vamos olhar de novo para essa expressão aqui, esse gráfico. O que a gente pode intuitivamente esperar, por exemplo, vamos fixar aqui nessa média aqui, olha. Vamos imaginar que em vez de 14, que é essa linha azul, eu vou colocar um y genérico. E eu quero calcular o valor que eu espero para o y2, dado que o y1 é um y genérico. E vou empurrar agora, em vez de 14, deixa eu empurrar esse y genérico mais para cima aqui. Por exemplo, para 16. O que você espera para esse valor esperado aqui? Ele vai passar de 70 para o quê? Vai aumentar, vai diminuir? O que vai acontecer com esse cara? Eu estou passando a linha azul de 14 para 16. E estou perguntando quanto que é o valor que você espera para o Y2. Se antes, em 14, você esperava 70, mais ou menos 70, quando o Y1, na verdade, não for 14, for 16, você espera para o Y2 o quê? Um valor maior que 70? Pode ser maior ou menor, né? Mas o quanto que você espera para esse número aqui, para o Y2, dado que o Y1 agora é 16 e não 14? 80. Mentalmente, desloca essa curva azul aqui. Se você põe ele aqui em 16, teve até esse cara aqui, que foi um cara muito estranho, né? Baixou aqui, parecendo um então, ele confundiu, hein? Não, mas é um ponto. Se você tivesse muitos pontos aqui, dá para ver que parece que, principalmente considerando a tendência e tal, esse cara foi meio outlier. Os pontos vão estar concentrados aqui em cima. Existe variação. Existem esses pontos que se afastam, né? Não é perfeito. Mas, então talvez esse ponto aqui tenha atrapalhado. Vou pensar mais à frente para gerar uma nova amostra, que esse cara não aparece para atrapalhar. É porque lá em cima também tem tão pouco, né? É verdade. Fica então, difícil. De 1 para 2 para 3 é pouco. Então vamos fazer um movimento contrário. Em vez de subir para 16, eu vou baixar para 12. Pronto, agora fica mais fácil. Então, com 12, então, se eu em vez de me afastar... Aqui, lembra que o valor esperado geral é 10. Então, em vez de 14, eu me afastar 4 pontos em relação a 10, eu me afasto só 2 pontos. Não me afasto muito da média. O Y1 não se afasta muito. O que você espera para o valor? O valor esperado do Y2 agora, se o Y1 for 12, o que você espera para ele? Que ele diminua em relação a 70 ou que ele aumente? Ou que diminua. Que ele diminua, né? Essa fórmula que está aqui, ela está mostrando exatamente isso. Ele está mostrando como que esse valor esperado vai alterar quando você alterar o Y. E olha como que ele altera. Ele fala o seguinte: você quer saber quem que é o valor esperado para o Y2 agora que você está me falando que Y1 é Yzinho? Faz o seguinte, pega o valor geral, M2, nesse exemplo aqui, 10. Pega esse valor 10. E agora você vai somar ou subtrair alguma coisa desse 10. Você vai se deslocar em relação a esse 10. Quanto que você vai deslocar? Bom, você vai olhar quão afastado está o Y que você está me dando, o valor do Y1, em relação à média do Y, do Y1, do primeiro. Então vamos voltar aqui. Eu estou olhando... desculpe, eu falei M2 é esse cara aqui, né? O 50, desculpe. O valor que a gente está esperando para o Y2, dado que o Y1 é uma coisa qualquer, você pega o valor médio do Y2, que é aqui, ó, 50. E aí a gente vai somar ou subtrair alguma coisa a esse cara. Quanto que eu vou somar ou subtrair aqui para obter o valor esperado do Y2? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar o quanto que esse Y que você está me dando, que nesse caso aqui foi 14, está afastado
da média dele, que é 10. Então, quanto mais afastado eu estiver, seja para o lado superior, seja para o lado inferior, mais eu vou me afastar, mais eu vou aumentar aqui, né? A gente já viu esse raciocínio, mais eu vou me deslocar aqui, né? Seja subindo, seja descendo. Então, aqui nesse caso, quando eu me deslocar aqui para cima, eu quero aumentar, eu quero fazer esses 50 subir para 70, 80, vai subindo se eu for me afastando aqui para a direita. Então, quando eu estiver aqui em 14, eu vou olhar essa distância aqui. O y'zinho genérico que eu estou dando, o valor do y1, em relação à média dele. É isso que está aqui nesse pedacinho da fórmula, tá vendo? E aí, eu não vou simplesmente pegar esse cara e somar esse outro pedaço. Eu vou multiplicar por essa constante aqui. Então, deixa eu ver aqui o que é. Primeiro, por que eu simplesmente não somo aqui? Bom, porque as escalas do y1 e y2 podem ser muito diferentes, como são aqui. Olha aqui, o y1 são números que são pequenos aqui, ó, não passam, estão em torno de 10 e não passa muito de 10. Enquanto que o y2, a segunda variável, é alguma coisa na ordem de dezenas. Está aqui, 50, o valor médio, chega a 80, 20 e tal. É uma escala totalmente diferente dessa outra. Então, quando eu olhar aqui essa distância, são 4 unidades. Mas como que 4 unidades aqui nesse eixo, elas se refletem nesse outro eixo y2. Bom, qual que é a nossa medida de desvio? O que a gente usa para medir desvio? O desvio padrão. Esse é o padrão para medir desvios. Então, na hora que eu olhar esse desvio aqui, que é 4, o que eu tenho que fazer é dividir esse desvio, que vão ser 4 unidades, por σ1. Quando eu dividir isso aqui por σ1, eu vou ter quanto que é o meu desvio na variável 1 em unidades de desvios padrão. Quantos padrões de desvios eu estou me deslocando em relação à média y1. Então, eu vou olhar aqui, vai ser... Opa, cadê? Droga. Vai ser aqui 4 dividido pelo desvio. Se o desvio do y1 for alguma coisa como 2, eu estou dizendo que é 4 dividido por 2. São dois desvios nessa unidade. Ah, 2 desvios, eu me desloquei 2 desvios em relação à variável 1. Então, eu vou me deslocar 2 desvios também em relação a y2. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, essa razão aqui, que seria aproximadamente 2, e multiplicar pelo desvio σ2. Falta ainda falar do ρ, mas a gente já fala dele. Então, eu multiplico por esse σ2 aqui. Então, se eu tenho 2 desvios aqui, eu multiplico pelo σ2 para ter quantos 2 desvios da variável 2. Bom, mas eu faço isso ainda multiplicando, tem esse fator ρ aqui. Por que esse fator ρ está implicando? Bom, imagina uma situação em que, na verdade, a variável 1 ela não fala nada sobre o valor da variável 2. Então, essa média condicional, ela não devia ser diferente da média global. Então, se o ρ for 0, que é uma correlação de 0, isso significa que eu não somo nada nesse M2. Se essas duas variáveis forem altamente preditivas, todo o deslocamento que eu tive em relação à variável 1, ele é transplantado, ele é transportado para a escala da variável 2, se esse ρ aqui for próximo de 1. Então, esse deslocamento, essa mudança aqui, ela é controlada, né, por todos esses fatores aqui. Você olha para esse desvio e você tem que dividir por σ1, multiplicar por σ2 e depois por ρ. Então, essa é a visão intuitiva dessa fórmula. A gente poderia gastar um tempo também falando aqui sobre essa fórmula aqui da variância. Se alguém quiser, a gente fala sobre isso num outro momento, talvez por e-mail ou de outra maneira, mas eu não vou falar mais aqui agora, não. Como é que a gente sabe essas duas fórmulas que eu dei aqui? Eu simplesmente joguei elas aqui, falando, olha, se for gaussiana, é isso aqui. Bom, como é que eu sei isso? Porque eu fiz o cálculo matemático a partir da densidade condicional. Eu peguei aquela fórmula geral que a gente estudou antes e joguei aqui a fórmula da densidade gaussiana. Eu vou colocar a distribuição conjunta da y1 e da y2, fixando o valor da y1 no ponto A,
dividindo aqui por f. Então, eu preciso fazer um tanto de conta aqui. E essa expressão, essa anterior que a gente viu aqui, ela é extremamente importante. É uma das expressões mais importantes desse curso. Não só essa, como eu falei antes, essa expressão específica aqui você pode ignorar. A gente vai ver uma versão matricial dessa coisa aqui, muito mais importante, muito mais fácil de entender do que essas daqui. Como que essa expressão ela aparece? Para a gente entender essa expressão que eu mostrei anteriormente, a gente vai começar definindo uma matriz 2 por 2, simétrica, e ela é chamada de matriz de covariância, e ela é muito simples, ela é dada por essa quantidade que está aqui, ó, esses números que estão aqui. Então, eu tenho um vetor bivariado, y1 e y2, então eu vou definir uma matriz que é chamada de covariância, e a gente usa essa letra sigma maiúscula no grego, para representar essa matriz de covariância, e essa matriz ela é simples. Ela, ao longo da diagonal, eu coloco a variância da variável 1 e a variância da variável 2. Aqui devia ter sigma 2. E ali, ao longo aqui fora da diagonal, eu vou colocar essa quantidade que está aqui. O desvio da variável 1, vezes o desvio da variável 2 e vezes o ρ. Então, por enquanto é uma fórmula, não tem muita justificativa. E esse ρ que está aparecendo aqui é um número que está entre menos 1 e 1. Ok, e daí? O que eu quero com isso? Então, eu quero deduzir essa fórmula que eu estou mostrando aqui, tá? E mostrar ela de um jeito mais interessante. Para fazer isso, eu vou agora definir um vetor coluna. É um vetor coluna, tá, gente? Para a gente, daqui para frente, vai começar a entrar vetores e matrizes o tempo todo aqui no nosso curso, que a gente vai falar daqui a pouco de componente principal, de análise fatorial, etc. Vai ser vetor e matriz. E para a gente, daqui para frente, toda vez que eu estiver falando vetor, é sempre um vetor coluna. Então, mesmo que eu coloque ele deitado assim, e esqueça de colocar o transposto aqui, isso aqui é o símbolo de transposto, eu esqueci de pôr ele aqui do lado de cá, ele não é um vetor linha, ele é um vetor coluna. Porque eu estou insistindo nisso porque eu vou usar essa expressão mu aqui em operações matriciais. Então eu preciso compatibilizar linhas e colunas para fazer a operação de multiplicação de matrizes. Então isso aqui sempre, toda vez que tiver um vetor, é um vetor coluna. Então eu vou colocar um vetor coluna com os valores esperados das duas variáveis, a primeira variável e a segunda variável. Então esse mu1 e o mu2. A fórmula geral, então, mostrando aqui, isso que eu acabei de mostrar, essas esperanças e variâncias condicionais, elas vêm simplesmente do cálculo da densidade condicional e aí reconhecer que essa densidade é uma gaussiana, com aquela média, aquela variância. E aí, como é que eu faço isso? Eu preciso da variância da densidade conjunta. Então, estou aqui tentando começar a mostrar como que essa densidade conjunta ela aparece. A densidade, a fórmula geral de uma normal bivariada é isso daqui. É uma constante, essa constante está aqui para fazer o volume total debaixo da superfície ser igual a 1. Então é só uma constante de normalização. O y, a densidade, ela só muda, só varia com y aqui nessa expressão. E nessa expressão, vamos tentar ver o que é isso aqui. É o número exponencial, e aqui dentro a gente tem menos, meio, né, uma constante, vezes essa outra expressão aqui, d2 de y mu. d2 de y mu é uma medida de distância entre o ponto y, que está aqui, e o vetor esperado mu. Então, já vou explicar essa distância, é uma distância muito importante, não é a distância euclidiana, essa distância é chamada de distância de Mahalanobis, a expressão matricial dela é essa daqui, pode ser parece uma expressão muito impressionante, muito difícil, mas na verdade não é. Nós vamos entender que ela tem uma intuição muito simples por trás e muito importante. É uma noção de distância extremamente importante. É uma noção de distância estatística ou distância probabilística. E essa noção de distância, você pode pensar nela como sendo realmente o quanto que um ponto y está distante do valor esperado. É uma noção de distância que a gente vai entender. Mas a ideia é que quanto mais distante o y tiver do mu, maior vai ser esse pedaço aqui, e essa distância aumentando,
isso aqui tudo é negativo, então isso aqui vai para zero. Então, a densidade, à medida que você se afasta do ponto esperado, à medida que o y se afasta do ponto mu, essa densidade ela decai exponencialmente com essa distância. Então, uma gaussiana bivariada é simplesmente uma densidade que é assim. Ela tem um ponto central, mu, onde a densidade é a mais alta. À medida que você vai se afastando desse ponto mu, a densidade vai diminuindo em direção a zero. E essa diminuição é uma diminuição exponencial. Ela acontece exponencialmente rápida. Então é isso. A densidade vai ser a menos de uma constante, tem um decaimento exponencial com uma noção de distância. É uma distância, na verdade a distância que entra aqui é uma distância ao quadrado, entre o y e o mu. E essa distância que a gente vai falar agora. Antes da gente voltar e entender um pouco melhor isso aqui, nós temos que entender essa noção de distância. Vocês estão vendo aqui que ela é mais ou menos, né, complexa, aqui que esse sigma aqui é uma matriz que estava entrando. Então vamos tentar entender o que significa isso daqui. Professor, diga. Esse y em negrito é um vetor dos y que foram obtidos, né? É um ponto Ok. no plano, né? A gente está tentando entender, para cada ponto no plano, qual que é a altura da densidade ali, qual que é a chance de que um ponto, esse ponto y, seja selecionado pelo seu procedimento de amostragem, pela sua gaussiana. A chance dele ser selecionado, ela vai decaindo à medida que você se afasta do mu, e decai exponencialmente com essa distância. Então é um único ponto. É um único ponto central aqui, Ok. e ela vai se afastando. Se Ok. você quiser vários pontos, vários montinhos, né, você pode fazer uma mistura dessas densidades. A gente vai ver essa noção de mistura daqui, umas aulas, umas semanas aqui para frente. Obrigada, professor. Nós estamos aí mais ou menos, né, faltam umas 4,5 semanas aí, né? Ainda tem bastante chão pela frente, hein? Obrigada. De nada. Olha, só para ter uma noção aqui eu estou colocando uma distância, um D, imagino que esse Dzinho aqui é a distância, e essa distância está aqui no eixo horizontal. Eu estou colocando aqui E de menos o módulo de D. A curva é essa daqui, sabe? Ela tem esse ponto aqui em cima, isso é um negócio meio chato, que esse ponto de máximo é um ponto que não tem derivada. Vocês já sabem que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, né, que machine learning, data science, é só otimização. É visualização e otimização. Ou seja, achar ponto de máximo e de mínimo de funções. E isso aqui é um negócio horrível, então. Porque o ponto de máximo dessa função, ele não tem a derivada igual, não tem nem derivada. E a gente quer, a maneira da gente achar ponto de mínimo e de máximo em problemas complicados é calcular o gradiente, que é o vetor derivada, e fazer ele igual a zero, procurar o ponto onde ele é igual a zero. Então, numa situação, esse tipo de função aqui é péssima para a gente, porque o ponto de máximo dela não é zero. Por isso, essa outra função, que é menos a distância ao quadrado, então eu estou pegando o Dzinho aqui embaixo e elevando ao quadrado. Olha só que legal. Ela decai exponencialmente também, mas agora ela é suave aqui. O ponto de máximo dela tem derivada e a derivada é igual a zero. Então ela é muito útil para os problemas de otimização, que vão ser basicamente o feijão com arroz de machine learning. Tá? O tempo todo é minimizar a função de custo, e a função de custo, vocês vão ver, vai ter sempre uma noção de resíduo, soma de resíduos ao quadrado e tal, vai ter esse quadrado aí o tempo inteiro. Opa, o que isso está fazendo aqui? Não, isso aqui está meio fora de ordem, tá, gente? Eu não estou entendendo o que é. Tudo bem. Acho que... Deixa eu seguir aqui. Se eu pus isso aqui, deve ter alguma razão. Não estou vendo ela agora, não, mas deve ter uma razão mais sutil. Considere... aqui eu vou falar agora sobre... Vou voltar, então, para explicar e entender bem Então, todo o objetivo aqui agora, gente, nesses próximos 40 minutos, é tentar destrinchar essa fórmula aqui. Essa noção de distância, que é o que aparece aqui no expoente da gaussiana.
Isso aqui, eu quero fazer isso não só para um vetor bidimensional, mas para um vetor com 15 variáveis, 25 variáveis, 1000 variáveis, que é o que vai aparecer sempre em Deep Learning, em outras coisas, em outros métodos. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos relembrar aqui os resumos teóricos. Quando eu tenho uma única variável aleatória e não um vetor, eu tenho duas situações típicas: o caso contínuo, em que eu tenho uma densidade de probabilidade, a curva, ou a função de probabilidade, porque só tem alguns valores possíveis e eu tenho aqui uma barrinha cuja altura me dá a probabilidade do y ser aquele valor yzinho. Eu posso resumir a distribuição de probabilidade usando os resumos teóricos, né, E de y e o dp do y. Esses resumos, eles não dependem de dados estatísticos, são cálculos teóricos que a gente faz com essas duas coisas aqui, com a curva densidade ou com a distribuição de probabilidade, no caso discreto. Uma conta matemática, né? São resultados desse cálculo, e ele resume, porque esse cara aqui me dá o valor em torno do qual o y oscila para lá e para cá, em torno desse cara, e o quanto que ele pode oscilar é dado aqui pelo dp. Ok. Agora vamos passar a olhar os dados estatísticos. Vamos supor que a gente tem uma amostra aleatória de y, aqui estão as instâncias, eu vou assumir que eles são valores independentes, e tem a mesma distribuição dessa variável y que está aqui. Esses n números vão ficar numa das colunas da nossa tabela de dados. Então, para você ter uma ideia de toda a distribuição, em vez de olhar só o resumo, o E de y e o desvio padrão, a gente pode pegar os dados e fazer um histograma, no caso contínuo, e eu sei que a altura do histograma deve ser grosseiramente o valor da densidade. Quer dizer, ao olhar para o histograma, eu tenho uma ideia, uma noção de qual é o valor, qual que é a forma da densidade, o shape da densidade, né? E no caso discreto, na hora que eu coloco a frequência, né, o número dos n elementos da minha amostra, quantos foram iguais a k, eu tenho aqui uma visão também grosseira do valor teórico. Os valores teóricos, as probabilidades seriam os vermelhos, isso aqui é a frequência, ela varia em torno desse vermelho, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, mas me dá uma ideia de quais são os valores razoáveis, o que pode aparecer, quais são os valores mais prováveis. A gente pode sempre estimar esses resumos teóricos a partir dos dados, porque um teorema que a gente ainda vai aprender, que é a parte final do nosso curso, que é o teorema central do limite, a lei dos grandes números, esses teoremas, eles dizem que se você calcular a média aritmética de uma amostra muito grande de dados, ela vai ser aproximadamente igual ao valor E de y, esse valor teórico que está aqui, que você teria que calcular fazendo integrais ou somas. E aqui o dp, que é esse cálculo aqui, o dp amostral, às vezes as pessoas dividem aqui por n, às vezes por n-1, tanto faz, se a amostra for grande, é irrelevante qual que você divide, mas esse cara aqui é um valor muito parecido, muito próximo do valor teórico sigma. Observa que o y barra não é igual a esse valor teórico, o S também não é igual a esse sigma, mas se a amostra for grande, esses caras são próximos. Bom, um desvio em relação a mu é a variável aleatória y menos mu. E um desvio padronizado é o y, o valor aleatório y, menos o valor que você espera dele, em unidades de desvio padrão. Então, quando esse z aqui, por exemplo, for igual a 2, significa que o meu y aleatório está se afastando do mu por dois desvios padrão. Né? O afastamento está sendo dado por 2. E a gente até já viu, pela desigualdade, por exemplo, de Chebyshev, que é muito raro, não é muito comum a gente ter um z, esse desvio padronizado, maior do que 4. Quer dizer, afastar-se por mais do que 4 desvios é muito raro, qualquer que seja a distribuição da variável y. Quando a gente tem duas variáveis, a gente pode medir a associação entre essas duas variáveis que estão sendo medidas no mesmo item. Como é que a gente faz isso?
essas variáveis podiam ser qualquer par de colunas da nossa tabela. A primeira coisa que a gente faz é, de novo, como essas variáveis podem ter escalas completamente diferentes. Uma, por exemplo, mede, sei lá, preços em reais. A outra está medindo demanda por trigo, sei lá. Então, coisas completamente discrepantes, completamente diferentes. Para a gente medir o quanto que elas estão associadas, a gente primeiro coloca essas variáveis numa mesma escala. E qual que é essa escala? Uma escala de 0 até 1 para todo mundo, qualquer que seja, temperatura, dinheiro, pressão, qualquer coisa que você esteja olhando? Não. A gente coloca numa escala de desvios padronizados. A gente mede o quanto que uma variável se desvia em relação ao seu centro, ao seu valor esperado, em termos do número de desvios padrão. Isso, desigualdades como a Chebyshev e outras vão ser muito úteis. A gente vai ver que a gente vai conseguir fazer muito ao padronizar desse jeito. É o único jeito de padronizar? Não. Você pode forçar todas as variáveis a estar numa escala de 0 até 1, por exemplo. Todo mundo. Só que você não vai conseguir andar muito com isso. Então, as pessoas conseguiram deduzir um monte de métodos interessantes quando você mediu o desvio em números de desvios padrão. Então, a gente faz isso com a variável 1, fazemos isso com a variável 2 também. Então, a gente mede a variável, a gente transforma as variáveis y1 e y2 em novas variáveis que são simplesmente medidas de quanto que ela se desvia do seu centro, do seu valor esperado, em números de desvios padrão. E aí a gente tenta ver se existe alguma tendência de uma das variáveis dar informação sobre a outra variável padronizada. Uma das variáveis padronizadas dá valor, dá informação sobre a outra variável padronizada. Quer dizer, por exemplo, será que quando Z1, essa daqui é grande, grande significa o Y1 está muito acima do Mi1. O que é acima? É porque foi o valor 150 do desvio? Não. É porque esse daqui dividido por sigma 1 ficou grande. E a gente até já sabe que maior que 4 é grande. Então, olhando aqui para esse desvio, se eu falar, olha, se o Z1 aqui, qualquer que quer que seja que você esteja medindo, dinheiro, temperatura, visita, site, whatever, o que for, quando esse número aqui for grande, o que é grande? Sei lá, maior que 4, por exemplo, já é grande. Quando isso aqui for grande, será que existe também uma tendência de você ver Z2, o valor Z2 também grande? Existe uma tendência de um grande implicar no outro também ser grande? Se a resposta for sim, a gente vai dizer que Y1 e Y2 têm um grau de associação ou de correlação. Elas se relacionam entre si. E como que a gente formaliza esse conceito? Vamos começar com a versão empírica da associação. Eu vou começar com uma amostra de 147 pessoas, os itens, trabalhando em ocupações que são fisicamente demandantes. Em cada item, eu meço um par de variáveis. Numa é a força do aperto de mão dessa pessoa e o Y2 é a força do braço. Em geral, quem tem um Y1 muito grande vai ter o Y2 que é muito maior que o outro, né? Não sei exatamente como é que isso foi medido, mas deve ser algum desses aparelhos que a gente vê em salas de ginástica e tudo. E está aqui o scatterplot, então. Vamos colocar linhas verticais aqui, porque a gente já sabe que se a amostra for grande, vamos imaginar que esse número aqui é uma amostra grande, que a média aritmética ela é parecida com o valor mu1. Então, eu estou colocando aqui duas linhas verticais indicando aproximadamente o mu1, porque se eu colapsar esses valores aqui embaixo, no eixo horizontal, eu vou ver que o valor médio aritmético deles está mais ou menos aqui onde está essa linha vermelha. Então, o mu1, o valor esperado para a variável 1, pessoas que trabalham em trabalhos extenuantes, manuais e tal, elas têm uma força de mão em torno desse valor que está aqui, dessa linha vermelha. A mesma coisa para o mu2.
Observa agora o que aconteceu com o conjunto de pontos que a gente tem. Essas linhas verticais indicam o mu1 e o mu2. E a maioria dos pontos está nesse quadrante e nesse quadrante aqui. Tem alguns poucos pontos aqui e aqui. Mas esses pontos que estão aqui nem tendem a se afastar muito, chegando aqui nessa região ou nessa outra região, que estão vazias. Então, eles se afastam bem aqui. Observa aqui que quando agora o Z1 for maior do que zero, o que é o Z1? O Z1, ele vai ser... Pega um ponto aqui qualquer, por exemplo, esse aqui onde está a mãozinha. Você tem que pegar o valor do Y1 aqui, subtrair o mu1, que é esse aqui, e dividir pelo desvio que ele tem ao longo desse eixo. Quanto que é o desvio aqui ao longo desse eixo? Eu diria que é alguma coisa como talvez 25, né? Da ordem de 25, então, entre 20 e 30 aqui. Alguma coisa entre 20 e 30. Então aqui, olha, se eu fizer essa projeção aqui, que vai dar mais ou menos 160, dividindo aí por, digamos, 30, eu vou ter dois desvios. Esse cara que está aqui, ele está 2 desvios acima do o valor Y1 dele, desse cara, está 2 desvios acima do valor esperado dele, que é mu1. E a pergunta é, o quanto que você pode esperar dele estar acima ou abaixo, talvez, do valor esperado dele, mu2. Observa que ele está acima do valor mu2 dele. E a gente quer saber o quanto a mais, o quanto para cima que ele vai estar. O fato é que, quando você olha para esse ponto, o Z1 é positivo. O Z1 é positivo. Olha, ele está aqui para cima. Ele teve um desvio positivo e dividindo aqui pelo sigma, ele fica igual a 2. Quando o Z1 é positivo, quem que são os Z1s positivos? São todos esses pontos aqui. Ó. Todos eles estão acima do valor mu1. Todos eles estão aqui para a direita do valor mu1. O que acontece para esses Z1s positivos? O que acontece com o valor Z2 deles? O Z2 você vê nesse eixo aqui. Você tem que pegar a projeção do ponto, digamos, esse ponto aqui, você projeta ele aqui, vê a distância em relação a mu2, nesse caso a distância é negativa, e divide pelo sigma ao longo desse eixo aqui. Então o sinal Z2 ele é dado só pelo lado em que ele cai. E aí, se você pegar todos esses pontos, você vê que a maioria deles está para cima aqui. Está acima do mu2. Então, todos os pontos, nem todo ponto em que o Z1 é positivo, ele teve o Z2 também positivo. Por exemplo, esses pontos aqui, ele teve o Z1 positivo, mas o Z2 foi negativo. Mas a maioria desses pontos que teve Z1 positivo, teve também Z2 positivo. Existem várias formas intuitivas de medir a associação entre Y1 e Y2. Uma forma não intuitiva é o índice de correlação de Pearson. Antes de falar desse índice de correlação de Pearson, deixa eu falar de uma fórmula super intuitiva, explorando isso que eu acabei de falar aqui. Você poderia tentar medir a associação falando o seguinte. Pensa na proporção de pontos que tem o Z1 positivo, que tem o sinal igual. Então, vamos olhar aqui. Você tem aqui... aliás, acho que eu estou olhando aqui, já faltam só 15 minutos. Eu vou pular, eu não vou falar dessa visão intuitiva, não. Deixa para lá. A visão não intuitiva, deixa direto aqui. O índice de correlação de Pearson. Como que o índice de correlação de Pearson ele é medido, então? Ele faz o seguinte, ele olha... é uma visão não muito intuitiva. E existe uma maneira de ver isso intuitivamente, mas eu gastaria tanto tempo nisso que eu acho que não compensa, não vale a pena, não vou fazer isso. O Z1, o que a gente faz é olhar para o produto desses dois desvios padronizados. Então, eu considero esse produto aqui, e a ideia, assim, uma tentativa de dar alguma intuição para isso é a seguinte. Se esse Y1 ele tiver um desvio aqui, um desvio padronizado, que é grande e positivo, se o Z2, se a variável Y2 também tender a ter um desvio grande e positivo, na hora que eu fizer esse produto, isso aqui vai ficar bem grandão, porque eu tenho um valor grande e positivo aqui, esse produto vai ficar
grandão. E se esse daqui for negativo, e ao mesmo tempo esse aqui também tender a ser bastante negativo, eu vou ter dois valores bem negativões, multiplicando, e aí isso vai ficar um valor bem positivão. Então, bem grande e positivo também. Então, quando você tem uma situação parecida com essa, em que quando você se afastar muito no eixo 1, que está aqui, o valor y, o desvio do y1 tender a ser muito grande, você ter também um desvio muito positivo do 2. E quando você se afastar para baixo aqui, o desvio do y2 também tender a ser muito negativo, quando você tiver essa situação, você vai ter muitos desses produtos aqui bastante grandes. Ao mesmo tempo, se os desvios grandes e negativos de y1 tenderem a ocorrer, com a verdade, com valores grandes e positivos de y2, isso aqui está errado. Isso aqui devia ser grande e grande e negativo também, tá, gente? Tá errado aqui essa segunda linha. Então, o que a gente vai fazer é olhar agora para cada ponto o valor desse produto, desses desvios padronizados que estão aqui. Então, você pensa que nesses pontos, tipicamente, o produto dos desvios padronizados Z1 e Z2, o que vai ser, tipicamente, o valor desse produto aqui para a direita? Lembra que quando a gente tem um monte, para cada ponto aqui, eu tenho um valor desse desvio. É o quanto que ele se desvia, né? Em relação à sua média, que nesse caso aqui é 100, nesse outro aqui é alguma coisa como 80. É o quanto que ele se desvia em termos de desvios padrão. E estou fazendo o produto disso. Esse produto aqui, para essa nuvem de pontos, esse produto vai ser tipicamente, esse cara aqui vai ser tipicamente positivo. Você tem valores aqui, por exemplo, pontos que estão aqui bem no centro, esse valor aqui vai ser próximo de zero, porque o Z1 e o Z2 são próximos de zero. Então, vai ter valores próximos de zero. Vão ter também alguns valores negativos, que são esses que estão aqui ao longo dessa direção aqui negativa. Mas esses caras que estão aqui alinhados assim, eles, em geral, esse produto aqui vai ser positivo e alguns desses pontos aqui vão ser bastante positivos. Então, tipicamente, o Z1, Z2 dessa nuvem vai ser bem positivo, que é esses aqui, alguns poucos negativos ao longo dessa linha e alguns poucos próximos de zero. Essa nuvem aqui, ela não tem esse formato que a gente falou antes, então, tipicamente, esses caras aqui, Z1, Z2, vão ter valores algumas vezes bem positivos, algumas vezes bem negativos, algumas vezes próximos de zero, mas não tem uma tendência típica. E esse outro aqui, agora é o contrário, porque esses pontos que estão alinhados aqui ao longo dessa linha, que está aqui, que eu estou desenhando aqui com a mãozinha, esses pontos vão tender a ter esse produto negativo. Enquanto que pontos que se afastam dessa posição 0, 100 aqui, ao longo dessa direção, eles tendem a ser positivos. Então, a maioria dos pontos vão ter Z1, Z2 negativos. Bom, esse cara, Z1, Z2, ele depende do valor aleatório Y1 e Y2. Mi1, Mu2, Sigma1 e Sigma2 são constantes. São números calculados teoricamente. O que é aleatório aqui é o Y1 e Y2. Se Y1 e Y2 é aleatório, esse camarada também é aleatório, esse produto. É o que a gente acabou de ver. Algumas vezes ele é bem positivo, algumas vezes ele é negativo, quando ele está ao longo dessa direção, algumas vezes é próximo de zero, quando está aqui no centro. Então, esse camarada que é aleatório, que é uma variável aleatória, então, uma transformação de duas variáveis aleatórias para formar uma nova, ela tem uma distribuição de probabilidade. Tem valores esperados, tem variância. Ela é uma variável aleatória, e quando a gente tem uma variável aleatória que você quer resumir num único número, você não quer olhar para essa distribuição toda, você não quer complicar demais, você quer usar um único número para resumir tudo, o que você faz? Você toma o valor que você espera para a variável aleatória. Tá bem, ele é aleatório, mas quanto que você espera para ele? Esse número esperado desse produto aqui
é o que a gente chama de correlação de duas variáveis, y1 e y2. Esse número ρ, que está aqui, esse resumo, que é o índice de correlação de Pearson, ele é simplesmente o quanto que você espera desse produto de desvios padronizados. Por que esse número ρ é essa complicação toda que está aqui, deduzida desse jeito, etc? Porque esse número ρ, ele tem um monte de propriedades que são extremamente úteis no estudo de ciência dos dados. A primeira coisa é que esse ρ é um número que está sempre entre -1 e 1. Não interessa o que é a distribuição do y1, do y2, se ela é contínua, se é discreta, etc. Não interessa. Na hora que você padroniza as variáveis, como eu fiz aqui, as duas, e toma o produto delas e calcula o valor que você espera para isso, esse número que aparece, ele necessariamente está entre -1 e 1. Além disso, pela definição, como ele é o valor esperado do produto dessas duas variáveis, tanto faz a ordem aqui. Se você faz Z1 vezes Z2 ou Z2 vezes Z1, isso vai dar a mesma quantidade, então esse valor esperado não depende da ordem. Então, quando eu falo correlação de Y1 e Y2, é a mesma coisa que falar correlação de Y2 e Y1. Não depende da ordem, por causa da definição. Além disso, se você calcular a correlação de uma variável com ela mesma, tem que dar 1. Por que dá 1? Porque é o seguinte, se você tiver o y1 e o y2 idênticos, então o μ1 é igual ao μ2, o σ2 é igual ao σ1, o que você tem aqui é uma variável multiplicando, um desvio, né, multiplicando ele mesmo. Então dá esse desvio elevado ao quadrado. Olha, esse cara que está aqui, que é uma constante, pode sair para fora, então vai ficar a esperança desse desvio aqui ao quadrado, dividido pelo sigma ao quadrado. Isso é a variância dividido pela variância, que dá 1. Então, provar isso aqui é muito, muito simples. Eu espero que você faça isso como exercício. Repita esse argumento que eu acabei de falar aqui agora. Se você não entendeu direito, não se preocupe, só volta, tenta provar isso daqui. Você vai ver que vai ser fácil. E é um exercício interessante, um exercício bom de você fazer. Existem outras propriedades do ρ. Quando o y1 é uma variável independente da y2, a gente pode provar que esse valor ρ tem que ser 0. Essa é uma demonstração um pouco mais chata, mas é possível fazer, a gente não vou fazer isso aqui agora. Então, quando você tem uma amostra de valores do vetor y1 e y2, quando o ρ é 0, quando você tem essas variáveis independentes e o ρ é 0, o que você vai ter é um gráfico, um scatterplot, que tem uma forma indistinta, uma nuvem sem inclinação. Nenhum ponto muito esse tipo de nuvem que você está vendo aqui, sem uma inclinação mais definida, seja numa direção positiva, seja numa direção negativa. Por outro lado, como o ρ está entre -1 e 1, quando ele estiver num dos extremos, seja -1, seja mais 1, o que a gente vai ter é que o y2 vai ser aproximadamente uma função linear perfeita do y1. Ou seja, você vai poder predizer quase que perfeitamente uma variável em função da outra, quando a correlação for muito próxima de mais 1 ou de -1. Então, aqui alguns gráficos, umas amostras desse vetor que a gente vai aprender a gerar daqui a pouco, quando aprender a geração de variável normal multivariada, mas amostras desse vetor com diferentes valores para o ρ. Então, o ρ igual a -1, você tem aqui uma relação quase que perfeita e linear entre uma variável e a outra. À medida que você vai diminuindo o valor do ρ, indo em direção a zero, aliás, aumentando, né, em direção a zero, você vai, a nuvem aqui ela vai começando a se espalhar, já você saber o valor do x, já não é possível predizer com perfeição o valor da outra variável, mas ainda assim ajuda muito, né? Se você me falar que o valor de x é 2, por exemplo, eu já consigo predizer que o y tem que estar aqui para baixo, ó, tem que estar aqui para baixo. À medida que o ρ vai diminuindo, vai indo em direção a zero,
essa nuvem ela vai ficando de forma mais indistinta, até que com um Rho muito próximo de 0,11, aqui menos 0,11, você vê que dificilmente, se você me falar o valor do X, aqui do horizontal, eu consigo melhorar muito o que eu posso predizer para o valor da outra variável. Não ajuda muito. Tem um ou outro ponto que parece que meio que se afastou, como outlier e tudo, mas, em geral, você não consegue fazer uma predição muito boa. À medida agora que eu vou aumentando o Rho na direção positiva, a nuvem começa a ficar inclinada na outra direção e ela vai ficando cada vez, a capacidade de predição de uma variável em relação à outra vai ficando cada vez melhor, até que quando o Rho é muito próximo de 1, é quase que perfeita, né? Se você me falar o valor de X, eu consigo predizer com perfeição o valor de Y. Se eu tiver observado uma amostra dessa daqui, eu consigo ver que eu consigo fazer uma predição perfeita da outra variável em função da primeira. Bom, esse número de correlação, ela é uma medida de associação entre duas variáveis. Né? A definição que a gente deu aqui, olha, né, ela é uma definição que depende de duas variáveis. Quando eu tenho muitas variáveis, supondo que eu tenho um vetor com P variáveis, o que eu faço é construir uma matriz P por P com todos os pares de correlações que eu posso ter. Para cada um par de variáveis, Y1 e YJ, eu calculo a fórmula da correlação entre elas. Lembra que a correlação ela é simétrica, tanto faz a ordem, né? Então, essa matriz que eu vou obter é uma matriz simétrica. Além disso, quando uma variável é igual a outra, né, y, a correlação de uma variável com ela mesma é igual a 1. Então, ao longo da diagonal, eu tenho o valor de 1. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, só para encerrar, gente, eu estou já poucos minutos faltando, deixa eu só encerrar isso aqui com um exemplo de matriz de correlação. Eu tenho aqui um vetor aleatório com 9 variáveis. Elas são scores obtidos em testes de habilidade cognitiva. Esses testes foram aplicados no mesmo indivíduo, por isso que uma variável vai dar informação sobre a outra. E as variáveis são as seguintes: tem 3 variáveis que medem habilidade verbal, que é o significado da palavra, compreensão, se a sentença está completa ou não, se a pessoa usa palavras mais raras. Outras 3 variáveis medem a habilidade quantitativa da pessoa. Então, a capacidade aritmética, de manipulação com restos e com... Isso foi feito com crianças, tá, gente? E 3 variáveis medindo a habilidade espacial. Uma que é um testezinho feito com luva, para tentar ver se a pessoa consegue, né? Porque uma luva, dependendo da posição, ela não encaixa perfeitamente com outra. Botas também, se você consegue alinhar as botas corretamente. E hatchets, eu nem sei o que é hatchets, não lembro mais o que é isso. E o que seria, então, eu tenho 9 variáveis, eu posso criar uma matriz de correlação 9 por 9 com essas variáveis. E está aqui o que é essa matriz. Como a matriz, ela, ao longo da diagonal, é tudo igual a 1, porque é uma variável com ela mesma. Então, as variáveis, aqui as 9 variáveis, aqui está o nome das variáveis. Então, se a sentença está completa com ela mesma, a correlação é 1. E se completude da sentença e o significado de palavras, a correlação foi 0,75. A correlação é o número entre -1 e 1. Quando o número é positivo, a correlação é positiva. Um valor alto de uma variável, se a pessoa tem muita capacidade de entender o significado das palavras, ele também tem uma capacidade de emitir sentenças de forma completa. Então, a correlação é positiva e bastante, assim, na parte superior do intervalo. Né? Não é exatamente 1, não é próximo de 1, mas é bastante alta, 0,75. Longe do zero aqui. Por que essa parte aqui está vazia? Porque a matriz é simétrica. Então, não preciso mostrar essa matriz dos dois lados. Tá? Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que meu tempo está acabando. Eu vou parar aqui. A gente vai voltar a continuar nesse exemplo na próxima aula. Se você tiver tempo e for olhar essa aula, observa como que as 3 variáveis que estão relacionadas com a habilidade verbal, elas são bastante correlacionadas positivamente. Quando a gente pega
essas 3 variáveis verbais, eu vou olhar elas por aqui agora, a correlação delas com as variáveis de visualização espacial, a gente vê que essas variáveis aqui, as correlações dessas 3 aqui, ó, todas elas são muito menores. Enquanto que aqui em cima, uma com outra, tinha da ordem de 0,7, acima de 0,7, né? Aqui embaixo, não tem nada muito maior do que 0,3. Teve uma aqui, 0,37, mas é pequena a correlação aqui entre a capacidade de visualização espacial e a capacidade linguística dessas crianças. Bom, a gente vai voltar para explorar um pouco essa matriz, falar de outras visualizações da matriz de correlação, ou várias outras maneiras que existe visualização. Isso aqui foi feito todos com R, mas você tem basicamente a mesma coisa em Python, especialmente se usar o Seaborn. Parece que tem um novo pacote de visualização aí, né? O Pedro estava me contando, Pedro Olmo, mas eu sinceramente nem usei esse, só uso do Python o Matplotlib e o Seaborn. Então parece que tem outro aí bacana que está aparecendo. Então a gente vai falar um bocado sobre RHO, só adiantando aqui o que a gente vai falar. A gente vai voltar falando sobre RHO de várias maneiras, como que a gente estima, etc. E aí, finalmente, a gente vai terminar falando sobre a distância estatística, que eu queria falar várias vezes, que é a parte fundamental. Nós vamos ver essa distância estatística de um jeito matricial, uma forma importantíssima de observar a distância estatística das coisas. Isso é uma forma quadrática. Aí vamos definir a matriz de a normal, a gaussiana multivariada, e nós vamos ver como que dessa distribuição, dessa distância estatística, vão aparecer os PCAs, os componentes principais, como que eles estão associados com essa noção de distância estatística aqui. Então, gente, o nosso curso está começando a ficar mais próximo de ciência dos dados, continua teórico, né, continua enfatizando as coisas de probabilidade, que são as partes importantes para entender alguns dos resultados de análise de dados e ciência dos dados. Ok, fico aqui. Se tiver alguma pergunta. Eu fiquei só com curiosidade, professor, e se você comentou que tem algumas distribuições que, se você fizer a condicional, pode dar uma outra coisa que não é da mesma distribuição. Ah, sim, esse é um problema muito chato. Você, por exemplo, como é que você pode... Você pode ter um... sim, é isso sim. Ah, tá. Você pode ter uma normal... são raros os casos em que você tem uma visão, digamos assim, uma Poisson multivariada, cujas marginais também são Poissons, cujas condicionais serão também Poisson. Isso é um inferno danado. É por isso que você não vê muito por aí Poisson multivariada. Tá. Você ouve falar muito da gaussiana multivariada, mas não da Poisson. Ok. Da Poisson, ou da Gama, ou da... São poucas. A Dirichlet e a gaussiana, que são, inclusive, duas distribuições muito usadas. Uhum. Yeah. Mais alguma questão, gente? Ok, então vamos encerrando aqui e a gente se vê na quinta-feira. Ok, boa tarde.